Ok. Shalom ao grupo. Que o Deus bendito visite todos vocês hoje. O estudo de hoje é um estudo bem sensível, mas simplesmente a Bíblia dá a resposta. Infelizmente, a maioria de nós não estamos buscando a resposta no lugar certo. Em outros estudos, eu tenho falado para que ninguém puxe textos pensados. O que é texto pensado? Eu leio um texto aqui, um texto acolá, e faço disso uma doutrina. E baseado nisso, nós temos aí 100 mil denominações. Não estamos aqui para criticar nenhuma religião, que não é o nosso propósito, né? Não tenho interesse nisso. Pelo contrário, o nosso interesse é que você e eu possamos encontrar o caminho da verdade e da luz. O profeta Oséias diz assim: o meu povo, que chama pelo meu nome, sofre por falta de conhecimento. Quanto de nós aqui já não passamos por dificuldades, por perrengues, por falta de conhecimento da palavra de Deus? Já contei muitas histórias aqui para vocês, que nós passamos dificuldades por não entender a vontade de Deus. E muitas vezes nós achamos que o sacrifício que nós fazemos é agradável a Deus. E o tema de hoje é sobre a circuncisão. Essa semana surgiu nas redes sociais uma discussão entre um pastor e um ex-pastor que hoje se intitula Rabino, era uma igreja da Assembleia, e ele pegou a sua membresia, né, conseguiu que uma grande parte aceitasse e transformou numa sinagoga judaica, numa sinagoga do judaísmo messiânico. E ele começou a fazer práticas do judaísmo. As mulheres começaram a se vestir como as racídicas, os homens como os racídicos. E ele fez com que todos os homens do grupo fizessem o Brit Milá, a circuncisão. E agora ele começou a fazer circuncisão também na sinagoga de bebês. E aí, este pastor começou a condená-lo e chamá-lo de judaizante. Por sua vez, este rabino, que era pastor anteriormente, eu o conheci como pastor, o nome dele era Júnior, pastor Júnior, e agora ele se apresenta como Rabino Yosef. Muito bem. E esse aqui ameaçou o pastor que ia processá-lo por antissemitismo. O que a circuncisão tem a ver com o antissemitismo? Nada. O antissemitismo é as pessoas que não gostam da raça dos judeus, dos israelenses, dos sionistas. Não tem nada a ver com o judaísmo. A questão de 15 dias atrás, Israel proibiu um rabino de entrar em Israel porque ele é amigo dos iranianos. Inclusive, esse rabino que foi proibido, eu o conheço. Conheci ele há 30 anos atrás, aqui em São Paulo, na editora Matatot, Mazaot, eu esqueci o nome, é aquele, depois eu falo para vocês, eu tenho até livro deles aqui. E esse rabino é um conhecedor da história judaica, só que ele não é sionista. E os iranianos gostam dele, porque ele não é sionista. Então, o antissemitismo é contra a raça, não contra a religião. Então, fique também isso para conhecimento de vocês. Mas os dois estavam equivocados, porque o pastor tentou dizer que o judaizante é aquele que prega a volta do Shabat, a volta da alimentação, a volta das festas. E a circuncisão. Ele só acertou na circuncisão, o resto ele errou. Por sua vez, o nobre pastor Rabino
Errou porque queria provar que a circuncisão é necessária, porque é uma aliança. Porém, o objetivo e a intenção dessas pessoas é dizer que a circuncisão é importante para a salvação. Se eu não me circuncidar, eu não sou salvo. Aí nós temos um problema. Abraão, a sua vida foi há 4.000 anos atrás, mais ou menos. 4.000 anos atrás. Mas por aí, não tenho exatidão. E para trás. Quer dizer que todo mundo se perdeu? Não é bem assim. A circuncisão foi um pacto de sangue. Como os sacrifícios de cordeiros, de bodes, da novilha, era um pacto de sangue. E esse pacto de sangue apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Yeshua derramou seu sangue no Calvário, ele encerrou a questão do pacto de sangue das sombras. Porque aquele pacto de sangue de cordeiros, de bodes, de novilhas e a circuncisão eram sombras do sacrifício real do sangue do cordeiro. E isso foi pregado na cruz. Não há mais necessidade. Da mesma forma que não matamos mais o cordeiro de Páscoa, e nem tampouco matamos o bode Azazel, o bode da expiação, e nem pegamos o bode Azazel e levamos para o deserto, porque Cristo, Messias, Yeshua, é o nosso cordeiro pascal. Ele é o bode da expiação. Ele é a novilha vermelha. Na cruz, ele encerrou esse sistema sacrificial, mas não encerrou a questão sabática, as festas, a alimentação. Porém, a discussão é tão grande entre essas pessoas e elas faltam se atarracar para provar que estão certas. Mas chega um momento na vida da gente, não sei vocês, mas eu estou nesse nível. Não tenho que provar nada a ninguém. Sabe por quê? Porque naquele dia, quando eu tiver que me apresentar diante do trono, eu vou estar sozinho. Nenhum de vocês vão estar do meu lado. Vai ser eu, na presença de Yeshua, diante do grande Criador. Então, eu não vou ficar discutindo coisas que as pessoas não querem entender. Elas querem criar problemas. Este nobre rabino, ele cometeu um crime. E esse crime qual foi? O exercício ilegal da medicina. Imagina se dá uma complicação ali na hora que ele está fazendo aquela cirurgia, porque a circuncisão é a cirurgia de fimose, tá? Comumente chamada de cirurgia de fimose. Imagina se infecciona aquele bebê e os pais têm que amputar a genitália daquele bebê. Eles estavam num salão. Eles alugaram um salão e falaram esse salão na sinagoga. Não havia asepsia. Um monte de pessoas ali, vírus de todo tipo circulando. Então as pessoas perderam a responsabilidade. Quando eu fiz num hospital. E fiz porque não entendia ainda. Mas se eu tivesse lido a palavra de Deus, eu talvez não tivesse feito. Olha o que diz aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18 e 19. São muitos versículos. Eu não vou ler todos, tá? Mas eu vou colocar lá no WhatsApp todos esses versículos. Mas depois vocês, com o tempo, analisem, observem. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. Estou aqui apenas para
será vós que vai ler 1 Coríntios 18 e 19. Olha o que Paulo diz. Foi alguém chamado sendo circuncidado? Continue circuncidado. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão é nada. E a incircuncisão é nada. O que importa é a observação dos mandamentos. Aí vem a pergunta, mas circuncisão não é mandamento? É mandamento de sangue, como matar cordeiros. Mas acabou na cruz. Podemos encerrar o estudo aqui, não há necessidade de continuar. Esse versículo é o suficiente. Porém, em Atos 15, um grupo de fariseus que seriam taxados de judaizantes, eles aceitaram Yeshua como o seu Messias. Porém, eles queriam que aquelas pessoas, aqueles gentios que estavam se achegando à congregação de Yeshua, a congregação do caminho, se circuncidasse. E havia uma grande confusão, porque eles falavam, a lei de Moisés manda, agora vocês não estão fazendo isso. Foi necessário fazer um concílio para tratar desse assunto. E foi o que aconteceu. E ali em Atos 15, depois você leia palavras por palavras. E ali diz o seguinte, que os apóstolos se reuniram, discutiram o tema, como nós estamos conversando aqui, oraram, pediram inspiração ao Ruach Kodesh, ao Espírito Santo, e chegaram à seguinte conclusão. Nós não devemos exigir dos que estão se achegando à congregação do caminho a práticas que nem os nossos pais conseguiam praticar. Que eles cumpram 4 princípios. Vou deixar que você estude quais são esses 4 princípios. E aos sábados, vão à congregação para aprender a Torá. Esse foi o concílio de Jerusalém. E aqui, em 1 Coríntios, Paulo diz, se você chega circuncidado, continue. Se você é incircunciso, continue. Porque nada disso tem mais valor. O que tem valor é guardar os mandamentos de Deus. Paulo lhe dá uma ênfase muito forte nisso. Em Romanos 3,31, Paulo diz assim, anulamos, pois, a fé pela lei de maneira alguma. Antes nós estabelecemos a lei. Aqueles que falam que a lei de Deus foi abolida, que Paulo diz isso, Paulo diz aquilo, eles estão equivocados. Paulo jamais disse que a Torá, os 10 mandamentos, a alimentação, foi abolida. Ele diz, sim, que as obras da lei, que eram livros que foram escritos pelos fariseus, esses livros, esse livro Obras da Lei, que dizia como deveria proceder, era um livro farisaico, que impunha regras, pesos, que nem eles suportavam, era uma porcaria, não servia para nada. Paulo jamais falou contra a Torá. Mas não vamos ficar por aqui, vamos continuar. Temos mais coisas para ler. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 5 diz assim, porque nós, pelo Espírito, aguardamos pela fé e a esperança na justiça. Versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé é que atua pelo amor. Ou seja, novamente ele insiste, gente, vou falar uma coisa, vamos ser sinceros. Você acha que um piquezinho na genitália vai fazer alguma diferença diante do Criador? A salvação está no coração, na mente. Houve um tempo em que havia necessidade de um pacto de sangue. Mas o nosso pacto é com o sangue do Mashiach.
e não com sangue da genitália. Põe isso na cabeça. Tá? Continuando, Gálatas capítulo 6, versículo 12 e 15. Todos os que querem ser vistos na carne, esses vos obrigam a vos circuncidar, somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que você se circuncide para gloriar na vossa carne. Novamente ele fala, esses sujeitos sequer guardam a lei, mas quer que você se glorie na carne. Esses indivíduos que estão se fantasiando de judeus ortodoxos, é carne, não é espírito, é apenas o exterior. Então, a Bíblia está repleta desses ensinamentos, tirando da cabeça das pessoas essa ideia, né, de fazer uma aliança de sangue. Não faz o menor sentido. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, em que temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. É através do sangue de Yeshua que nós somos perdoados. Não é através do sangue da genitália de nenhum homem. Talvez você diga, mas que grosseria. Hoje, estou achando estranho. Não tem. Irmão, quando eu vejo esses absurdos, essas pessoas destruindo a obra de Deus, mentindo, enganando, sabe? Sobe uma coisa na cabeça que eu fico indignado. A minha vontade era entrar no meio e falar uma série de coisas. Mas eu percebi que não vale a pena. Quando tem dois cachorros brigando, não adianta você colocar a mão no meio que você sai machucado. A única coisa que nós podemos fazer é ensinar os nossos irmãos que se preocupam com a verdade para que não sejam enganados pela mentira. Colossenses, capítulo 1, 14. Em que temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos nossos pecados. A nossa redenção e a nossa salvação é pelo sangue, e não por circuncisão ou outro ato qualquer. Ah, mas eu quero me circuncidar. Pode se circuncidar, não tem problema nenhum. Não por fé, não por religião. Você pode se circundar por saúde. Inclusive, existem estudos que as pessoas circuncidadas, né, ou aqueles que fizeram cirurgia de fimose, têm menos propensão de ter câncer na genitália, e também a sua esposa também tem até o português, tem menos possibilidade de ter um câncer na sua genitália. Não tem problema algum. Agora, se circuncidar para fazer parte de aliança, você está na aliança que já foi cravada na cruz. Não perca o seu tempo. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação por nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado de todo mundo. E nisso sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é um mentiroso e a verdade não está nele. Mas os que guardam a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aqueles que permanecem nele devem andar como ele andou. Ou seja, tudo se resume em guardar os mandamentos. Nós não precisamos ser judaizantes. Nós não precisamos nos tentar achar a minha ascendência judaica. Em Isaías 56, fala assim, ao gentio
a você, a mim, porque nós estamos na galute. No meu sangue, corre sangue de judeu, corre sangue de africano, corre sangue de índio. A irmã Rosângela também tem o meu sobrenome. Nós temos uma ascendência no passado das mesmas pessoas. Também no sangue dela corre a mesma coisa. Se nós fizermos o nosso DNA, você vai ver que é muito parecido. E a maioria de vocês. Então, não fique preocupado com essas questões da ascendência. Porque Isaías 56 diz assim: ao gentio que se achegar a mim, para me amar, abraçar a minha aliança, eu darei para ele um nome melhor do que os filhos judeus e israelitas. Um nome eterno eu darei. Se preocupe em colocar os mandamentos de Deus como prioridade. Eu já cansei de falar para vocês e volto a insistir. Faça um checklist. Qual dos mandamentos você não está guardando? Depois diga, eu não guardo esse. Por quê? Não precisa falar para mim, é para você e Deus. O irmão fez uma pergunta, o irmão Danilo fez uma pergunta, que alguém perguntou, está no YouTube, sobre a questão de 1 Coríntios 14, me parece, em Coríntios 1, acho que é Coríntios 1, sobre a questão que quem fala em línguas, fala em língua estranha, fala a Deus. E eu, curiosamente, fui tentar lembrar do que era. A cidade de Corinto era uma cidade confusa. Havia ali um grupo de judeus, de gentios, de pessoas que acabaram de sair do paganismo, e muitos tinham costumes e tradições pagãs. E eles começaram a vir para a igreja, e na igreja eles começaram, então, a ter ali manifestações que não eram convencionais. E Paulo vai orientar como deveriam proceder. Então, muitas vezes, nós pensamos um texto e a gente não entende. Depois de um estudo mais adequado, eu vou explicar sobre o dom de línguas, né? Como é que funciona. Esse dom de línguas que corre hoje nas igrejas pentecostais, né? Esse dom de línguas não é novidade alguma. Entre os pagãos era comum eles fazerem essas pronúncias, né? Que é a grossolalia, me parece que se chama grossolalia, se não me engano. E entre as religiões afro também é muito comum, na Umbanda e Candomblé, eles falarem línguas estranhas. Por outro lado, tem pessoas que são muito emocionais e às vezes ela não consegue se controlar com um sentimento tão forte com Deus e ela acaba balbuciando palavras. Então, não é o nosso estudo hoje, só para título de informação. Mas o nosso estudo, ele começa e ele termina no seguinte ponto. A circuncisão não é nada, ela já fez o seu papel. Se você está circuncidado, como eu, não tem o que fazer. Se você está incircunciso, não o faça. E principalmente em pessoas adultas, em homens adultos. O risco é muito maior. Então, meus amados, eu vou encerrando por aqui, não quero alongar, que amanhã é dia de trabalho ainda, né? São 21h04. O irmão pode encerrar a gravação e vamos abrir algum minutinho para os irmãos fazerem perguntas ou darem seu parecer. Pode ser? Pode ser, irmão Danilo? Pode ser sim, Rabino. Vou finalizar aqui, então.